Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fala aí, Enfermeiro, com o nosso primeiro episódio de hoje com essa equipe de responsa aqui, né? A enfermeira Raquel, enfermeira Simone, Crispim, Fofes e o nosso grande Iama Iga, né? Nós vamos falar hoje aqui sobre urgência e emergência, sobre curso, capacitação, porque eles são os pioneiros, né, do curso na área de urgência aqui em Campo Grande. Eles foram aí os preletores, né, que trouxe um dos maiores cursos, né, de atendimento ao politraumatizado do Brasil, né, é um curso internacional, mas aqui no Brasil, né, eles conseguiram trazer esse núcleo aqui para Campo Grande com muito trabalho, com muita força, e hoje todos nós aí, né, que gostamos da urgência, nós somos aí filhos desses caras aqui, né, e dessas caras e dessas garotinhas. Seja muito bem-vinda, Raquel. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, Rafa. Primeiramente, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra ter sido escolhida para falar nesse primeiro episódio, né, desse podcast, e com meus grandes amigos, Simone e Iama, que é amigo da vida. E a gente realmente tem uma história longa aí de 20 e tantos anos dando o curso, né? Então, eu sou enfermeira, sou formada na Universidade Federal, caloura da Simone. Ixi. E veterana do Iama. E a gente tá aí a gente dá curso, né? Sou instrutora do ATCN, do BLS, sou enfermeira do ATLS e demos curso para várias instituições e pós-graduação e graduação, e sempre na área de urgência. E hoje, atualmente, eu sou auditora fiscal de vigilância sanitária. Desde 2011, eu acho. Legal. Simone? Boa noite. Eu também queria agradecer, Rafa, você é um grande amigo, né, que a gente se conhece há um bom tempo, não mais que o Iama e a Raquel, mas fico muito feliz com esse podcast, né, que nós, né, estamos criando aqui na Core Help. E me sinto honrada também de ser convidada, né, no primeiro episódio disso tudo aqui. Eu acho que faremos histórias, né, um pouco mais, que a gente já tem uma história longa, como a Raquel falou, ela me entregou, eu sou a veterana de todos. A mãe de todos. Então, tudo começou em 99, né, e de lá para cá, desde o primeiro ATLS aqui em Campo Grande, a gente veio fazendo história e a gente reconhece, né, com humildade, mas a gente reconhece que a gente fez a diferença, ainda fazemos, né, porque nós permanecemos aí com as capacitações, né, nenhum de nós está na assistência, efetivamente, né, depois o Iama vai falar também, mas eu hoje, né, eu estou no hospital universitário somente, mas na parte mais administrativa, faço parte ali da direção do hospital, né, e concomitante a gente continua com os nossos cursos, que eu acho que é uma grande missão que nos foi dada aqui, né, na vida, e eu me sinto muito honrado, muito feliz, e além de amigos de curso, são amigos da vida, como a Raquel falou, meus grandes exemplos, aprendi muito e ainda aprendo com os dois aqui, e com você também, Rafa, agora juntos na America Heart, juntos novamente, né, no CLS, então é tudo muito, muito bacana. Legal. Obrigada. E você, cara? Tô aí. Meu irmão, Iama. Obrigado também, Iama Iga, também formado na Universidade Federal, celeiro de coisas boas, com excelentes professoras, com mentes brilhantes, que nos guiaram aí para poder chegar hoje aí e ter a honra de participar aí do primeiro podcast, poder falar um pouco para essa nova geração de onde surgiu, uma enfermagem baseada em evidência, deixa de ser empírico a partir do momento que você se capacita, que você busca conhecimento. E ao lado dessas duas grandes enfermeiras, que para mim são e sempre foram referências, principalmente na questão pessoal e da urgência e emergência, são pessoas que eu me inspiro, inclusive, na vida. E um prazer estar aqui com você, Rafa. Que conste que a gente foi amigo de infância, que a gente frequentou os mesmos ambientes na juventude, e que logo após isso, até por ser um pouquinho mais velho que você foi meu estagiário, você foi meu acadêmico, você me acompanhou nos plantões, longos plantões de pronto-socorro, lá na Santa Casa, no PS da Santa Casa, e é sempre um prazer estar trocando com você,
Não é novidade para ninguém o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por você. E tô honrado de estar aqui. E vamos lá pro bate-papo. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje, né, nós estamos aí, né, na área de capacitação ali pela CoreHelp, e graças a Deus aí, né, Deus tem visto graça na gente, e também com muito esforço nosso, nós temos estudado, capacitando o pessoal, né, a todos os profissionais da saúde a atender tanto um paciente politraumatizado como um paciente numa emergência clínica. E nós temos viajado o Brasil aí afora, aí, capacitando esse pessoal e conhecendo as realidades diferentes. E quando eu sento aqui nessa mesa diante desses três, eu falo que eu estou trazendo uma responsabilidade muito grande para mim. Porque os três que estão aqui hoje são pessoas que, quando o Iama e o Luiz Gustavo me chamavam para ir nos cursos, que eu ficava limpando a estação, que eu ficava limpando os pés de galinha junto com o Cezinha. Cezinha, você vai vir aqui um dia também. E isso daí ele passa. Hoje eu fiquei refletindo, lembrando, né, do primeiro ATCN que teve aqui, que o Iama e a Simone me chamaram para conversar, não era nem questão de medo, mas era questão do respeito mesmo, da importância que era aquele curso, aquele dia lá na escola de saúde, ali em frente do Centro Zoonose. E tinha que ser tudo muito perfeito, porque a diretora estava aqui, que era a Cris, né, que é uma pessoa magnífica também. E eu via, né, e até hoje eu vejo, né, esses enfermeiros aqui, esses amigos também, dando curso. E eu falava assim, cara, será que um dia eu vou ter o mesmo conhecimento deles, né? A Simone, quando eu via ela falando de parada cardíaca, eu falava, cara, será que um dia eu vou ter um pouquinho do conhecimento dessa mulher, cara, né? Via a Raquel também falando de atendimento na pediatria, eu falava, cara, será que um dia eu vou ter um pouquinho desse conhecimento? Aí eu vi o Iama dando aula de TCE, eu falava, cara, será que um dia eu vou conseguir falar disso daí, né? E eu sentia assim, eu falava assim, cara, eles são meus amigos, mas eles são uma referência, e eu me sinto muito, muito honrado, né, e muito feliz porque vocês três aceitaram esse convite de estar aqui. É tudo novo pra gente, como é o primeiro episódio, né, muitas coisas ainda vão se ajustar, mas começar com vocês três é uma honra, viu? Eu fico muito feliz e vamos embora, senão vai ter lágrima. Rafão, eu queria começar lá dos idos de 1990. Bora! Final de 90, quando despertou realmente, não só em mim, mas também na Simone, na Raquel, essa necessidade, essa vontade de transformar o que a gente tinha no âmbito da enfermagem. A gente ouvia muito falar em evidência, mas a gente fazia muita coisa empírica aqui ainda. Tinha pouca padronização nas ações, tanto médicas como de enfermagem, e um dia essas duas me chamaram. E era uma situação bastante complexa naquele momento. Até hoje os cursos ainda são, de certa forma, bastante pesados no quesito financeiro. E além disso a gente tinha que pagar hospedagem, comida, o transporte, para poder chegar, né, aonde estavam os cursos, nos grandes centros. E a partir daí a gente começou a criar um vínculo muito maior do que o que a gente já tinha de profissão. A gente viajava junto, a gente comia junto, a gente saía junto, a gente trocava as informações do curso junto, fazia os testes juntos. Isso nos aproximou muito. Então, estar ao lado das duas aqui até me causa... É até emocionante para mim, de verdade. E muitas vezes a gente batendo papo, você falava, mas você acabou sendo uma referência. Esse mesmo carinho e respeito que você tem por mim, eu tenho por essas duas enfermeiras aqui, que de verdade abriram a minha cabeça para o que diz respeito, principalmente numa enfermagem mais séria, numa enfermagem mais científica, numa enfermagem baseada em evidência. Nossa, é emocionante, mas assim, na verdade, a gente começou meio que junto mesmo. É interessante que a gente vem da mesma faculdade, mas a gente foi se encontrar na urgência e emergência no treinamento. E éramos poucos na época, né, Raquel? Que fazíamos urgência e emergência, eram poucos. Eu lembro que lá em 2000 teve um programa do Ministério da Saúde
que era para capacitar todos os enfermeiros em urgência. A Lígia era a pessoa que ajudou a escrever a portaria 2048, era referência nacional na urgência. Walter Lee. Sérgio Bartucci. E aí, eles fizeram um treinamento com um monte de gente, e desses 40, 50 alunos, todos com experiência em urgência, eles selecionaram 10. E aí, entre os 10 selecionados, pré-selecionados, né, para serem instrutores, e treinar e ser multiplicadores do estado todo, estávamos nós 3. E aí estreitou mais o laço. E aí, em 2008, Simone... E concomitante, Raquel, só lembrando, nessa mesma época, foi início de 2000, a gente também teve um dos primeiros ATLS em Campo Grande, que o professor João Ricardo, que aqui é nosso grande mestre, nós estamos aqui por conta do João, eu sempre brinco isso com ele, João Ricardo Tonini. Eu me meti na emergência por conta do João Ricardo, porque eu era enfermeira do pronto-socorro da Santa Casa, desde 96, e em 99, um pouco antes do curso do Ministério, a gente teve um ATLS aqui, que o João Ricardo era o instrutor candidato, né, para ser avaliado pelo Núcleo de São Paulo, pelo cirurgião do trauma de lá. E ele era instrutor candidato, e ele queria um enfermeiro de cada pronto-socorro da cidade para ser os enfermeiros, para ajudar ali na simulação realística, né? Na época nem falava esse nome, né? Simulação realística. Isso foi em 99, gente. E aí eu lembro que foi a Raquel foi onde eu te conheci, nós não conhecemos, né, Raquel? Eu, a Raquel, um colega do HU e uma colega da Unimed, porque eu acho que o curso era para médicos da Unimed. E lá a gente se conheceu, e dali em seguida veio esse curso do Ministério da Saúde, que a Raquel falou, onde a gente foi escolhido. O Iama já era da Santa Casa também, da ortopedia, né, Iama, na época ainda. Entrei na ortopedia e te substituí. E ficava todo dia lá no ponto-socorro, que ele queria ir para lá, Todo dia ele ficava no meu pé, na cola lá. Aí foi assim que a gente se conheceu, né, e foi estreitando aí a amizade. E depois disso nós só arrancamos, porque daí... Você ia falar do ATCN? Né? A gente viajava o estado inteiro, porque esse núcleo do Ministério da Saúde ficou vinculado à Secretaria Estadual. Então foi formado, a gente deu 3 cursos, e aí a gente viajou muito, a gente estreitou muito. Nossa, todo final de semana. Isso daí era antes foi antes do NEPO, então. Bem antes. Bem antes, nós somos avós do NEP. Dos NEPos. Depois a gente fala, mas o NEPO foi eu que criei em 2012. Depois a gente conta. Né? Vamos na ordem cronológica. E aí a gente foi estreitando a amizade, foi fortalecendo e virou um vínculo de irmão mesmo. De irmão mesmo, de verdade. E aí nessa época surgiu, só tinha o ATLS. Não tinha curso voltado para o enfermeiro. Cursos assim internacionais, com certificação internacional, não existia para enfermeiro. E aí foi quando a gente descobriu, por conta do vínculo com o ATLS, com o pessoal de São Paulo, a gente descobriu a existência do ATCN. Que veio para o Brasil em 2008, foi o primeiro curso. Isso. Vocês foram, eu fiz minha inscrição, não consegui porque eu perdi meu pai naquele ano. E vocês foram. É verdade. E eu fiz no próximo, depois que eu tinha recuperado. E vocês tinham sido indicados para instrutores, depois eu fui indicada Simone, também. só uma observação. Em 2008, o curso era R$ 1.800. Além disso, a gente R$ 1.800 naquela época. Só para mostrar para a nova geração que a gente investiu muito para chegar no que a gente chegou, para a emergência, urgência, tá hoje no nível que está Campo Grande. Curso de aluno, né? Curso de aluno. A gente teve que pagar passagem, tivemos que pagar hospedagem, 3 dias e alimentação. Então, assim, vale a pena o esforço. O investimento que melhor você tem hoje é em você mesmo, na sua formação, na sua pós-graduação. Eu acho que isso serve de exemplo se a gente deixou algum legado dentro da urgência e emergência, porque aqui a gente trabalhou em todos os âmbitos da urgência e emergência. Da ponta, lembro da Raquel, no início do SAMU. Quando começou o SAMU, ela foi uma das primeiras enfermeiras do SAMU. A Simone sempre nas portas de emergência do Hospital Regional, da Santa Casa, do Exército. A gente até brinca que as duas que me ensinavam coisas da vida, porque eu era muito mais levado do que eu sou hoje. E elas sempre me seguravam, sempre me orientavam. E várias vezes elas me ligavam, puxavam a minha orelha, vamos embora, vamos fazer, vamos. E é importante isso para a nova geração, porque muitas vezes a pessoa fala, vou fazer mais uma pós, vai me ajudar em quê isso daí e tal.
de repente não teriam a mesma oportunidade de crescimento que nós tivemos num ambiente onde não existia nada baseado em evidência, mas que sirva de exemplo para outras portas que podem se abrir aí, não só da urgência. A gente não tinha incentivo, apesar de estar na urgência, de ser profissionais da urgência, a gente não teve incentivo nenhum. Né? Então a gente fez o curso, a gente fez o primeiro TCN que foi do núcleo independente da USP, porque veio o curso americano com instrutores portugueses, fizeram 2, 3 cursos com um pessoal específico. O primeiro curso que foi para o núcleo independente, livre demanda, né? Livre demanda, que não era direcionado, foi o que a gente fez. E fomos escolhidos. Mas o ATLS nos trouxe o conhecimento suficiente para ser instrutor. E assim, gente, a Raquel tá falando que a gente não teve apoio e nada, mas assim, a gente era transformador, né, o curso. Então, o primeiro curso de urgência que a gente fez, que foi, eu ajudei, né, no ATLS, essa história que a gente contou em 99, depois os cursos do Ministério. Então, a gente sai do curso, que é um curso de imersão, né, que a gente fala. Então, você sai, todos os cursos ainda, até hoje, são de imersão, são 2 dias. Então, a gente sai transformado, né? Então, aquilo motivava a gente, né? Aquilo motivava, assim, no outro dia, para atender uma emergência, era diferente. Eu tô sabendo, nossa, é tudo sistematizado, uma coisa, e é assim até hoje. Então, assim, só que a gente fica um pouco entristecido, né? Eu tenho que falar isso aqui, porque a gente não vê, parece que tanto isso, né? Nos colegas. Sim. Mais hoje, né? Parece que falta um pouco de motivação para como a gente era naquela época, né? Eu sei que nós estamos ficando velhos, mas, assim, a gente não vê muito essa motivação. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente abre um curso ATCN e... Rafa, para você ter uma ideia, para a gente pagar os cursos, a gente dava aula no interior, de urgência e emergência, pelo estado, como a Raquel lembrou. E eu lembro como se fosse agora nesse papo nostálgico aqui, parece que na sexta-feira, de madrugada, para amanhecer o dia, parava o ônibus com as meninas dentro do ônibus para me pegar lá no meu trabalho, esperava terminar o turno de trabalho, a gente embarcava no ônibus e seguia para o Mato Grosso do Sul. Travesseirinho, não. Eu com travesseirinho, com um privativo que eu pegava lá da Santa Casa, e a gente ia para o Mato Grosso do Sul. Não tinha muito destino, não. A gente foi para todas as cidades. Se a gente não foi nos 78 mais Campo Grande, a gente foi em boa parte deles. Por que eu falo que a gente não foi em todos? Porque muitas vezes juntavam as cidades menores e faziam um curso numa cidade maior. Então traziam pessoas, enfermeiros das cidades menores e aglomeravam elas dentro de uma cidade maior e a gente fazia as capacitações. Dessas capacitações surgiram a possibilidade financeira da gente pagar a viagem. Então, assim, mérito de quem vai atrás. Daí a tristeza hoje de ver algumas pessoas se acomodando na profissão. Tirou o certificado de trabalho, ele vai lá para trabalhar, faz o dele e vai embora. E vou lembrar mais uma coisa, na nossa época, tudo bem que graças a Deus evoluiu, né? Mas a gente era um enfermeiro no pronto-socorro da Santa Casa. Eu lembro. Depois de lá, sabe como é que é? No regional. Essa época aí. Né? E o que eu ia dizer é o seguinte também, complementando. Essa coisa do Estado, de ir para o Estado, começou com o curso do Ministério da Saúde. Mas, depois, quando teve a portaria das redes de atenção à saúde, que foi em 2010, 2011, que saiu as portarias de regulação, eles instituíram as redes, né? Então, rede de atenção às urgências e emergências, rede disso, rede daquilo. Então, a rede de atenção às urgências e emergências, eles pediam que cada município, cada estado montasse um núcleo de educação permanente em urgência. E como eu sempre militei nessa área, eu estava no estado na época, né, no hospital regional. E como eu tinha perdido mãe e pai recentemente, eu fui convidada para ir para a Secretaria de Saúde, né, na parte mais burocrática. E aí eu tive como missão ajudar a montar o SAMU do estado, que era Corumbá, Coxinha, Aquidauana, e montar um núcleo de educação permanente e urgência. Tem coisa até que a gente esquece, né? Mas aí a gente está resgatando aqui. Então, o NEPO, né, que você falou, aí a gente viajou mais ainda, né? Porque daí qual que era a missão? Capacitar todos os componentes da rede de urgência e emergência do Estado. Então, desde a atenção básica, que é um componente, aí o SAMU, pré-hospitalar móvel, o pré-hospitalar fixo, as UPAs, né, salas de estabilização que tinha, e os hospitais, né? Então a gente viajava todo final de semana. E era um curso de emergências clínicas e traumáticas. Isso.
E aí tinha o Yama, que tinha que dar emergências neurológicas. Era o Pre- curso, Era, o curso. era a última aula do período da manhã, depois de um bloco inteiro de aula. 3 horas de aula. Era meia hora previsto. Ele terminava e ele falava de todos os pares de nervos cranianos. Os miótomos e os dermátomos. De tudo. Gente, aí eu falei assim, o pessoal vai odiar, né? Por quê? Porque era no interior, mal tinha médico, não tinha especialista. Mal não tinha tinha colar cervical. Mal o Glasgow, cara, né? mas esse cara é tão fogo na hora dele, para não falar outra coisa, que as pessoas amavam. No final, a gente ia olhar as avaliações, a aula de emergências neurológicas era sempre a mais bem avaliada. Isso no final da manhã, de um bloco teórico, que era uma aula de meia hora, e ele dava em 3. Ele queria falar as E minhas. elas com as plaquinhas assim, você já passou 20 minutos. Você já passou, porque a plaquinha faltam 10, faltam 5. Daí elas já era, você passou 10, você passou 20. Pelo amor de Deus, o pessoal quer almoçar, mas o pessoal amava. No Porque ele primeiro tem E a o gente dom. tem, Ele tem o dom, gente. até Ele nesse é gancho excelente. aqui, esse gancho que a Raquel puxou aqui, isso é importante, porque assim, na nossa época, a gente faz tudo. Então você tinha que ter conhecimento específico de todas as áreas. Urgência ginecológica, urgência pediátrica, urgência metabólica, urgência psiquiátrica. E a gente gostava de trauma. Então, trauma era o nosso carro-chefe. Só que nessa época, ou a gente fazia um pouco de tudo, ou a gente não conseguiria o objetivo nosso de atender a demanda. De risco que a gente tinha que fazer, né? E cada um tinha uma área específica. Eu lembro da Raquel falando muito da parte cardiológica. Então ela vivia falando de ACLS, de suporte avançado de vida, de reanimação cardiopulmonar, deu vários cursos no regional. Eu fui muito para a área de neuro, eu fiz doenças neurocríticas e fiz trauma e reabilitação nas minhas pós. Então a gente tinha predileções específicas para algumas áreas, mas na época a gente tinha que fazer um pouco de tudo para a gente poder... E tanto que a gente, se um pudesse por algum motivo, o outro assumia. E então a gente conseguia, porque a gente ia, participava, porque realmente era um pouco de tudo. Inclusive no ATCM. Lembrando, né, só puxando um gancho aí do que nós falamos aí logo, um pouquinho atrás, da questão do investimento, né? Que a gente tem muito assunto aqui, cara. A gente tem muita coisa. Tem que ser podcast Parte 1, 2 parte 2, parte 10. E quando o Yama ele falou da questão do investimento mesmo, que o pessoal não investe, eu vejo isso daí muito, né? Porque eu dou aula lá na faculdade e às vezes eu vou lá, eu né, mostro os cursos, ou então posto no Instagram e tal. Professor, e esse curso aí? Ah, é o ATCN. Quantos que é? Aí eu falo, cara, liga pra Dani, né? Eu já passo pra Dani, fala que é meu aluno e tal. Mas assim, tá em torno de quanto? Falei, tá em torno de 1.000, 2.000. Tem que ver com a Dani que sabe, né? Aí, mas quantas horas é? Né? É aprovado pelo MEC, né? Então, assim... Rafael, tem uma procura por carga horária. Eles querem, pra As computar. pessoas não se preocupam com o conhecimento Com conteúdo, adquirido, com com a conteúdo. mudança de conduta que se tem a partir de um curso dessa magnitude. Isso aí. Só que, assim, até para os seus alunos entenderem, você citou o seu aluno, todos nós aqui já fomos professores universitários também, coordenadores de curso. Então, assim, a nossa trajetória realmente é bem complexa. Mas, para servir de exemplo para eles, nós montamos núcleos na América do Sul, para você ter uma ideia. A Simone foi montar um núcleo, diretora de curso aqui no região Centro-Oeste, ela foi montar um curso no México. Então, ela saiu um pouquinho da América do Sul e foi lá para cima. A gente foi para Argentina, Peru, Equador, todos nós aqui ajudamos a montar a urgência na América. As nossas tutoras, que alguém aqui já até bem lembrou, da Cris Domingues, da Havana, elas foram para os Estados Unidos. Então, assim, é de tal complexidade que se faz a importância da gente tocar nesse assunto, porque faz a diferença. Para você, enquanto profissional, é um reconhecimento profissional que você tem, uma meta profissional, mas também para aquele que a gente está atendendo. Faz toda a diferença, cara. E para quem trabalha com você, né? Para sua equipe. Bem lembrado eu da ouço equipe. muito isso. A você, Simone, você fez diferença na enfermagem, a gente se espelhou muito em você. Tanto enfermeiros quanto técnicos, né? Então, assim, a gente pode... Até médico, né, Simone? Exato, Até os próprios exato. médicos. Como eles respeitam a gente, Sim. né? Por saber do nosso O meu histórico. primeiro curso que eu lembro que estava nesse curso estava o Wellington,
que eu fui, não foi a TCN, não foi, né? Tava o Wellington, o suporte soro, tava o Christopher, né? Tava uma galera. E acho que esse curso acho que foi na Federal, se eu não me engano, eu não lembro. E já era nessa metodologia aí do ATLS do ATCN. E aí eu participei. Aí o Yama falou assim pra mim assim: você vai ficar passando slide. Era de slide ainda. Era aspirante. Não, eu era o UTA recruta. E aí, no intervalo, você sai correndo pra limpar as estações. Aí eu falei... Com veja e álcool. Eu falava, beleza, eu vou. E assim, eu ia numa alegria. Eu ia numa alegria, numa felicidade. Aí um dia eu falei pra ele, Yama, eu queria assistir mais as práticas. Né? Eu queria ver as práticas, como é que é as estações, porque... Aí ele falava assim, pega um grupo e acompanha. Eu falei, e fica de estátua. Né, no primeiro ATCN, fica de estátua. Ele não deixou eu trabalhar nesse ATCN. Ele falou, você vai, chama mais um. Foi eu e foi o Jorge. O Gaúcho, que era do Motora do SAMU, que hoje tá no regional, o Gaúchinho. Ele fez enfermagem. Isso. Depois disso, cara. Isso, Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Foi isso aí. Aí ele pegou, aí foi eu e ele, né? Aí eu grudei numa. E o Alexandre. Aí eu grudei numa e fui. Cara, eu fiquei, assim, maravilhado, assim, cara, depois desse curso. E todos os cursos que eu já tinha participado, não tinha sido igual esse ATCN. Não tinha. Nenhum é. E eu falei, Yama, eu não posso fazer, não, cara. Ele falou, não pode, você tem que fazer faculdade. Você não quer? E o Yama, ele puxava muito a minha orelha por causa disso, né? Porque eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de teologia. Eu queria ser capelão da base aérea. Eu queria andar com aquele jalecão branco, com aquela cruz vermelha aqui, ó, no ombro aqui, ó. Porque o capelão da base aérea não faz TAF. E aí eu vi o primeiro concurso de capelão da base aérea, eu vi a prova, fiquei, não quero. Falei, vou fazer a enfermagem. E o Yama, ele conversava muito comigo a respeito disso. Ele falou, cara, é legal a teologia, Rafael, é legal, tal, conhecimento tal, mas você vai usar a teologia pro resto da vida? Eu falei, não. Então faz a merda. Eu não vou falar o que ele falou aqui, né? Mas assim, ele me esculachou, né? E eu gostava muito de fazer plantão com ele, porque assim, ele sabia diferenciar muito a amizade, o carinho, o respeito pela pessoa, Rafael, e pelo técnico, Rafael, quando eu fui o técnico dele. Então, assim, quando eu fiz esse curso e eu voltei na segunda-feira pro pronto-socorro, eu falei, cara, a minha vida assim mudou. E eu com o meu rascunho, e eu ficava olhando o rascunho e falei, cara, eu vou fazer. E eu fiz o vestibular e eu fiz a faculdade, né? E cara, e a nossa cabeça, quando nós participamos disso daí, né, de todos, e até hoje, quando eu vou trabalhar no ATLS, eu vou trabalhar no PH, eu vou trabalhar em qualquer outro curso, eu aprendo, assim, sempre uma coisa nova, sabe? Eu sempre tento ver uma coisa que eu tenho uma certa dúvida, porque a gente não sabe tudo, e aí eu vou lá e eu aprendo cada vez mais, né? Eu lembro que nos últimos ATCN eu ficava na estação da Raquel. Né, Raquel? Eu ficava na pediatria, né? Falei, cara, a pediatria eu tenho que aprender bastante. E assim, eu anotava um monte de coisa, né? Falei assim, depois ia lá e tirava dúvidas. Mas quando você faz, né? Quando você se interessa em se capacitar, se interessa em investir na sua área, cara, você não tem que perder. Eu fiz esses dias, né? A Fabiana falou assim, senta aí, vamos ver quantos que você já gastou de curso. Falei, bora. Cara, e fomos fazendo. Falou assim, qual desses você pagou a passagem? Essa. E aí eu falei, e aí? Eu falei assim, o meu retorno agora, senta aí, né? Então, assim, a gente tem muito retorno, né? Tanto financeiro, como, assim, de conhecimento, né? Isso daí ninguém... É transformador. É transformador. Eu lembro, a gente tá conversando, eu lembro da sensação de voltar para a sala de pronto-socorro depois do curso. E nem era TCN ainda, né? Era mais voltado para o médico, mas era o curso que tinha na época. A gente é outra visão, é outro atendimento, que você começa a entender o porquê daquilo, porquê daquela sequência, por que fazer aquilo e não aquilo. Você consegue sugerir, né? Às vezes para o médico menos habilitado, você consegue indicar,
Você tem e sempre a TLS é uma referência, né? Então você fala, no ATLS, está no ATLS, né? Então é transformador. É a palavra. Desculpa, Raquel, te interromper. E assim, e na época você está falando a gente como aluno, né? Como ouvinte, como aluno. E hoje, a gente, do outro lado, né, como instrutor, que agora a gente mais dá curso do que faz. Ainda fazemos alguns, né? A Vira e Mexe tem uns cursos novos aí, o Luiz Gustavo manda a gente fazer e a gente faz. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é legal você ter o feedback do aluno. Né? Muitas vezes, depois que a gente dá um curso, quantas vezes a gente, na segunda-feira, né, porque o curso acaba domingo, na segunda, cara, várias vezes eu recebi o WhatsApp ou no Instagram, Simone, você não acredita, teve uma parada aqui na enfermaria, a gente fez isso, aquilo, certinho, igual você falou. Assim, eu vi isso de médico, já falando interior, dando retorno, né? Colegas enfermeiros aqui, então, assim, é transformador para sempre, né? A gente sempre pode fazer a diferença na vida do outro. Sim, o pessoal da pediatria falou assim, olha, a gente não conseguiu acesso venoso, a gente fez um intraósseo, feliz da vida. E então transforma como pessoa, como profissional, e quem ganha, no final das contas, é o seu paciente, né? E é muito interessante. Porque quando você está do outro lado como paciente, né, é bem complicado, né? Você já tem. Você teve pendurado lá, né? Eu pendurei eu fui no bico do corvo. Então, assim... Até o Yama rezou pra você mesmo. Então, só que aconteceu, você sabe por que deu certo? Não foi por causa da campanha lá na frente da oração do Yama. Foi quando o Yama ligou pra Fabiana e falou assim, a Fabiana fala assim, essa história, cara, ela se emociona bastante. Porque ela fala assim, Rafael, eu achei tão bonitinho o jeito que o Yama ligou pra mim e falou assim, Fabi, como que reza? Eu não sei. Eu rezo o Pai Nosso e depois eu não sei mais. Como que é? Me ensina. A Fabiana, é a mesma coisa que você tá conversando com um amigo. Ah, então eu vou rezar aqui do meu jeito aqui, eu vou pedir isso, Yama, é desse jeito. Aí diz que quando o Yama dobrou o joelho, né, diz que tava todo mundo lá no céu, conversando, tal, não sei o que, de repente, né, diz que o anjo Gabriel falou, olha quem tá de joelho lá embaixo. Inacreditável. E Jesus levantou e falou, Yama? Ah, não. Não, vai lá escutar lá, Gabriel. O que ele tá falando lá? Isso é inédito. Deve ter sido isso mesmo. Cara, quantos dias você ficou? Eu fiquei 13 dias entubado, né? Foi desesperador. Para nós, amigos, foi desesperador. Nossa, não, a gente acordava e dormia. Falava, Eu sonhei, você vê, cara, sou tão apegado com o Yama que eu sonhei com ele no coma, né? Eu sonhei que ele Ele falava meu nome lá na... Quando eu fui Acordou. Quando eu fui estubado, eu chamava ele. Jura? Aham. Nossa senhora. Você tem uma ideia, a primeira pessoa que eu conversei pós-estubação foi com ele e com a Neiva. Numa videochamada. Uma videochamada. Não tava falando nada com nada, mas a felicidade deles era me ver fora do tubo e conversando, né? É um milagre, né? O milagre foi operar, né? Foi. E quando eu fiquei assim, cara, lá eu ficava olhando assim, às vezes eu falava assim, cara, se dá uma intercorrência, depois mais consciente, né? Se der uma intercorrência comigo aqui, será que o pessoal vai saber me atender, cara? Aí eu fiquei paranoico, sabe, assim, até mesmo na intubação. Na intubação, quando eu vi, eu falei, vocês têm que me intubar. E eu falei, liga pro Caveira, né? E aí ele foi lá, na Santa Casa, ele falou, pessoal, tô indo pra clínica Campo Grande entubar o Rafão. Pô, ele tava na Santa Casa, no meu serviço, né? Lá no centro cirúrgico, e bum! Aí foi quando espalhou a notícia. Aí quando ele chegou, eu fiquei muito calmo. Sabia? Eu fiquei muito calmo. Sabia que alguém ali saberia conduzir caso acontecesse. Sim, eu vi a presença dele me acalmou. E assim, até então eu estava um pouco desesperado. Eu falei, cara, eu vou entrar em insuficiência respiratória, não vai dar tempo pro Caveira chegar. Ele não vai chegar a tempo. Quando eu escutei ele gritando no corredor, eu falei, cara, chegou. Sim, aí eu fiquei tranquilo, sabe assim? Ele gritando no corredor, aí ele entrou no quarto, ficou calmo. E aí, tudo bom, filho? Tudo bem, tal. Você sabe o que nós vamos fazer? Eu falei, sei, tal. E ali tomou uma conduta. Mas assim, e quando né, você sabe que a pessoa é muito bem capacitada, muito bem instruída, você ainda dá. É igual quando a gente tá, dá um alô lá, às vezes o Yama me manda uma mensagem, filho, faz um social de meia pra mim aí, né? Vai lá no leito, tal, você vai lá, você conversa. Às vezes ele fala, vai um amigo meu aí, o guri é bom, tal, não sei o quê. Faz uma ação política aí. Uma ação política, porque em 2033, né, nós vamos candidatar ele aí.
Nosso deputado federal. Aí ele manda assim pra mim, eu falo, fala, meu prefeito, o que você precisa, meu padrinho, né? Ele manda um dia pra você, um dia pra mim. Uma hora pra você, uma hora pra mim, né? O que vocês mandam pra mim, ninguém lembra, né? Mas sabe uma coisa legal disso aí, Rafael? Porque assim, a gente, logo nos primórdios, a gente ia pro interior e as pessoas que faziam o curso, muitas vezes eram forçadas a ir fazer o curso. Não, juntava 10 lá, falava, vocês são obrigados a ir fazer o curso. E muitas vezes, na hora que a gente começava a apresentação, tal, a gente via o povo meio desanimado, tal, e a gente via a transformação no último dia do curso com as avaliações que eles faziam. Mas antes disso, tinha algumas falas, né? Que eram falas nossas, e dizia assim, é bom você aprender isso aqui. Sua mãe não anda aqui na cidade, seu pai não anda aqui na cidade, seu esposo não anda aqui na cidade, não utilizam do serviço público e rezem para que alguém capacitado esteja no momento. Então, quando você fala isso da equipe, sabe, de ter a tranquilidade quando vê alguém capacitado, é mais ou menos isso que a gente tentava passar no início, A gente, para motivar. A gente vê uma diferença muito grande, Ama, né? Você também pode falar isso com muita propriedade, junto com a Simone e a Raquel, da questão, assim, daqueles cursos, às vezes, assim, que uma empresa fecha o curso e dá para o funcionário, né? Por isso que eu falo que quando você investe... Opa, é diferente. O valor é muito diferente. Nossa, é muito diferente. É muito diferente. A dedicação é diferente. É, porque assim, falou assim... Aí o Ema falou do ActCN lá em 1910, lá, quando vocês faziam 20 anos de formado. A Florence deu o primeiro. Que é a Florence, né? Vocês que acenderam, né? É, a lamparina da Florence. Quando eles chegam, eles falam assim, eu vou pagar. Cara, quando você paga o curso, cara, você leva essa apostila pro hospital, pro banheiro, o semáforo fecha, você tá aqui lendo, sabe? Você dá valor. Agora, aqueles que o hospital favorece, o município favorece, é aquele cara que eles tiram o plástico no dia do curso, né? E eles vão ruim e eles ficam bravos. E o curso não flui bem, né? Mas fica bravo porque viram, na metade do curso, que perderam a chance de estudar. De aprender. De ler o manual, de ir atrás do conhecimento. Na metade do curso fica complicado. Mas isso é notório, viu, Rafa? A gente que já deu, sei lá, trocentos mil cursos, muitos, incontáveis, a gente vê muita diferença, né? Quando é promovido, né? Um curso fechado que o município comprou, o estado, enfim, daqueles que a pessoa pagou, bancou do seu próprio esforço diferente. Não todos, né, gente? Tem as pessoas diferenciadas com mais interesse. Mas a grande maioria, aqueles que ganharam o curso, dão menos valor, infelizmente. Isso. Infelizmente, porque a gente tinha que valorizar muito. Eu sempre parabenizo muito as empresas que compram o curso que a gente vai dar. Hoje, né? A CLS, o AT, que a gente vai dar, que a Unimed compra, por exemplo, ou outras empresas compram. O município já comprou também, enfim. E a gente tem que só elogiar essas pessoas, né? Que compram os cursos para fornecer para os seus funcionários. Mas claramente é isso que a gente vê na realidade. E o que vocês acham, assim, quando nós fazemos a comparação de antes para hoje, né? O que vocês acham, assim, que essa geração nova poderia escutar, né? De vocês aí, que são aí os nossos preletores, né, da urgência aqui. E que tem muita gente que não sabe disso, né? Muita gente nova, né, às vezes, né, não sabe. Esses dias atrás, né, eu fui convidado, né, hoje eu sou coordenador da pós-graduação, né, de urgência e emergência lá da Anhanguera, mas eu fui convidado para ser coordenador de uma pós aí de uma instituição, e aí, agora que eu peguei a lista dos professores, né, aí tinha professor fulano, do hospital fulano, de não sei da onde. Aí eu já X. Professor fulano, bababá, do hospital não sei da onde. Eu, X. Tirei. Aí ele falou assim, ó, esses daqui eu quero que tira. Não, mas esse daqui é o do hospital. Eu falei, eu não conheço. Eu não conheço esse cara, mas eu conheço o Iama, eu conheço a Simone, a Sanches, eu conheço a Raquel, eu conheço o Fabrício, eu conheço eles.
Esses daqui eu não sei quem que é. Eu não vou trazer esse povo que eu não sei, que eu não conheço para dentro do curso onde eu estou coordenando. E aí eu falo, né, que hoje em dia, né, até o Denis usou isso daí como exemplo, que o Denis ele viaja o Brasil inteiro dando curso, né, do ACLS, o BLS e o PAUS. E o Denis puxou a gente esses dias atrás lá na CEI e falou: cara, a Core não fica atrás de ninguém, cara. A gente conhece Cara, outros você- núcleos também. Não Uhum. fica. Falou, já começando pela recepção e pelo coffee break. Ele fala, né? O coffee break da Core é o melhor que tem, né? Já fazendo um merchan no nosso patrocinador, né? É o melhor que tem. Os instrutores, cara, é fora do normal. Vocês pegam muito rápido. Eu achei, cada núcleo, Rafael, às vezes a gente fica 4 até 5 anos batendo na mesma tecla. Vocês não. Vocês pegaram tal, coisas que vocês têm que mudar é mínimo, assim, que são coisas minhas que ele falou, né? Mas assim, de capacitação, de conhecimento, cara, vocês detonam, cara, detonam. Falou assim, eu queria vocês no meu núcleo. Ele falou assim, né? Começou a rir, né? Mas o Caveira me mata, né? Mas assim, ele falou brincando. Mas assim, cara, aí às vezes eu escuto as pessoas falando assim pra mim assim, ô, vai ter o ACLS? Vai, tá. Eu acho que eu vou fazer meu AC lá em São Paulo, não sei de onde. Eu falo, cara, pode ir. Eu tenho uma história ótima. Vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar eu lá. Exatamente. Foi exatamente o TCN. A gente já tinha núcleo aqui em Campo Grande, e aí, mas a gente dá curso em São Paulo, a gente vai dar em Rio Grande do Sul, enfim. E aí, Palmas num bimotor. Palmas num bimotor, exatamente. Aripuanã. Caramba. Barreiras. Barreiras na Bahia. Enfim. E Aripuanã aí é legal, saímos. vou contar a história da Aripuanã Saímos eu, Yama e Simone para dar um curso em São Paulo, lá no núcleo da USP. E chegamos lá, metade dos alunos era de Cuiabá. Não é? Mato Grosso. Quer dizer, eles preferiram Ir para São Paulo. do que vir aqui para Campo Grande. Já tinha núcleo aqui, né? Mas no final. Só tinha instrutor daqui. E aí, no começo, a gente falava, não sei o quê, a apresentação, a gente é de Campo Grande, a gente percebia eles se entreolhando, né? Mas no final do curso, eles elogiaram tanto, né? Foi tão bacana aquilo, porque eles disseram, mas puxa, eu saio de Cuiabá e vou dar curso em São Paulo, enquanto o povo de Campo Grande, né? Raquel, depois disso aí, eu dei aula na pós em Cuiabá por mais uns 3 ou 4 anos lá no Santa Verdade, Rosa. foi receber esse convite para dar pós lá em Cuiabá, depois desse curso. E, assim, eles gostaram muito. Então, assim, é o que você falou. Às vezes a pessoa fala, não vou, né, em Campo Grande. Não, e até hoje, a colega de lá, uma colega de lá, que virou instrutora até, não sei se vocês lembram, a Marilene, ela já me ligou várias vezes. Nossa, veio um outro núcleo aqui, mas, assim, com todo respeito, vocês são os melhores. Né? E aí foram da PHTLS, eu acho, lá, enfim. Então é legal, né, a gente ter esse... Então a gente é muito bem falado mesmo, né? Você vê que não tem mais esse negócio aí, né? Aqui Campo Grande virou um centro referenciado aí no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Esses dias, né, o Yama falando do Acre aí, né? Eu fui pra Manaus, né? Chegando lá, fui até na casa do André, fiquei com o André, comi 50 quilos de peixe lá com ele, né? E passou 2 horas, continuei com fome. Nossa Senhora. Cara, chegamos lá, começamos a dar esse curso, e aí tinha um médico lá, ele falou, você é da onde, cara? Eu falei assim, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu falei, cara, eu sou de aqui da UANA. Eu falei assim, O cara foi pra sério? Manaus, Eu cara. falei assim, o que o senhor tá fazendo aqui? Ele falou assim, cara, eu recebi uma proposta de emprego, eu tô aqui. E tá muito bom aqui pra mim. Falei, sério, cara? Sério. Ele falou assim, Campo Grande tem curso? Eu falei assim, quando que você saiu de lá? Ele era um pouquinho antiguinho, sabe? Ele falou, eu saí lá por 2005, 2006, 2007. Eu falei, então, lá não estava tão forte assim como está hoje. Mas lá nós temos todos os cursos. Ele falou assim, cara, bom saber. Porque às vezes, cara, os meus filhos, né, que se formaram, estão indo para outro estado fazer curso. Eu falei, cara, passei o telefone da Core pra ele, falei, liga lá, fala com essa menina aqui, fala que você é meu conhecido. Então, assim, acabou esse negócio, né? Acabou. Então, assim, e é muito bom, porque nós conseguimos alcançar um patamar muito grande, né? Com os pioneiros que são vocês, né? Vocês começaram esse trabalho. Não adianta a gente querer falar assim, que não. Que a gente sabe que e a gente reconhece isso, sabe?
Então, assim, a minha referência, né, na urgência são vocês. Né? Vocês são minhas referências, né? Falta mais uns 3 aqui ainda, mas vocês é o grupo que me incentivou, né? Hoje, se eu sou o profissional que eu sou, né? Vocês têm um grande dedo nisso daí, né? Vocês me ajudaram muito, me deram muita oportunidade. Eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida, Fofo, você nem sabe disso, mas um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu e você fizemos a prova teórica de instrutor do AC. Eu e você. Lá em casa. Lá na sua casa. E a prova era tudo em inglês, cara. E aí a gente analfabeto de Veja inglês. E eu e a Simone. E eu falei assim, cara, eu falando assim. Aí a Célia falou: você quer comer alguma coisa, Rafizinho? Tem um docinho aqui. Ela saiu toda lá pra pegar o doce. Eu fiquei parando assim, ó. O Chocofofes ou o Fofatoba? O Fofatoba. Ai, que saudade. Ai, Aí eu vamos, falei saudade. assim, devia ter feito, né, eu pra falei, trazer. cara, que legal, cara. Olha com quem que eu tô aqui Rafael, olha que interessante, Ai, que ó. lindo, Quando você maravilhoso. fala aí, quando você fala na diferença, né? Qual é a diferença de antes para hoje? Acho que isso é extremamente importante que a gente fale para as novas gerações. Não tem diferença, cara. Porque fica muito personificado. Como a gente disse aqui anteriormente, a gente foi atrás do conhecimento. Mas se há algum legado a ser deixado por esse time que você está conversando hoje aqui, é de muita responsabilidade com o doente, é de muita dedicação no conhecimento, é de ter a humildade e a paciência muitas vezes, e mais uma vez a responsabilidade de passar o conhecimento. Então, se algum legado a gente pode deixar, é disso, é de uma enfermagem baseada na ciência, baseada realmente em evidência e levando esses preceitos que eu acabei de dizer aqui para o próximo. Capacitar o próximo, melhorar o grau de entendimento do próximo, porque muitas vezes o cara vai lá até se interessa. Não tem a grana para investir agora, mas compra um livro, baixa na internet, mas sem essa instrução, muitas vezes, dessa prática que a gente tem. Né? E lembrando que essa prática nos levou ao que a gente é hoje. Com toda a humildade, eu digo que hoje a gente profissionalmente, já do meio para o fim, meninas, do meio para o fim, a gente alcançou patamares que enfermeiro não alcançava até então. A Simone é gestora de um dos maiores hospitais de Campo Grande, um dos maiores hospitais universitários do Brasil. Ela é gestora lá, ela faz gestão, ela organiza processos. Raquel é auditora fiscal da vigilância sanitária. Ela vai lá e faz a autorização ou não, baseado nos preceitos da auditoria dela, da fiscalização dela, para uma instituição funcionar. Hoje, graças a Deus, a partir de 2017, eu faço gestão, estou numa superintendência hoje dentro da CESAL, fazendo gestão, pensando na saúde de Campo Grande, pensando na saúde da população de Campo Grande. Então isso nos deu muito alicerce. Então dizer que na época anterior e na época atual é complexo de pensar, principalmente quando a gente vê que depende individualmente da vontade das pessoas, do investimento individual, para você buscar o conhecimento e poder transmiti-lo da melhor maneira possível. Seja atendendo, não tinha SAMU, a Raquel de macacão do SAMU, prestando os primeiros atendimentos na rua. Até então, era uma Fiorino que chegava lá, colocava o cara em cima, dentro da maca e levava para dentro do posto, para dentro do hospital. Eu lembro claramente que segunda, quarta, sexta e domingo era na Santa Casa. Terça, quinta e sábado era na HU e ficava revezando. O hospital regional ainda estava em construção. Então, funcionava dessa forma. Tinha um rádio amador dentro de uma sala do HU e da Santa Casa, na recepção, e o bombeiro só avisava, ou a menina do posto só avisava, ó, tá chegando um cara que foi baleado, um cara que foi atropelado. Então, Quando avisava. Quando avisava. Quantas vezes a gente já se deparava com um cara entrando porta dentro no pronto-socorro? Sem... E esse é o legado de continuar aprendendo, de passar com responsabilidade o conhecimento que a gente tem, mas vai ficar para as próximas gerações, né, Simone? Porque nós já estamos... deixa para os mais modernos, eu falo. Mas nós já estamos do meio para o fim, já. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum aqui, nós três, e o Rafael, com certeza, também, que veio um pouquinho depois da gente. Eu acho que a questão do respeito, assim, com a equipe, sabe? O relacionamento. Não porque... não a capacitação, obviamente, isso tudo que a gente investiu, mas eu acho que todos nós aqui, de certa maneira... diferente um do outro, mas a gente se relaciona muito bem, né? E eu acho que isso
causa um grande impacto nos processos de trabalho, né? Com as pessoas. Então, claro, às vezes tem uma diferença aqui ou ali, né? A gente não agrada todo mundo, mas eu acredito que eu vejo muita dificuldade nas pessoas hoje em dia. Se relacionar. De Relacionamento, verdade. Sabe? Assim, a gente da enfermagem, por Inteligência exemplo, emocional, eu chama vejo isso. muita dificuldade. E eu que estou no hospital público, e Yama também no serviço público, todos nós somos, né? Mas assim, como é difícil, né? Pessoa concursada e eu só faço isso, não faço aquilo, entendeu? Só que o meu concurso é isso. Então, gente, né? Às vezes um pouco além, quantas coisas a gente fez além do que a gente é para fazer. E foi né? benéfico. E aqui, ó, estamos aqui, todos nós somos respeitados, né? E até por isso, né? Até por isso. Não, ela é tranquila de lidar, uma pessoa com boa vontade, né? Porque hoje em dia, na verdade, é assim, o conhecimento técnico, a gente capacita. Exato. Agora, a questão da questão de segurança, Das relações das relações, da inteligência emocional, é inerente, né? Então, fica difícil. Então, às vezes, você até não tem alguém que seja tão capacitado, mas é alguém que consiga lidar melhor. Tem uma boa vontade, né? Com vontade, consegue se organizar dentro de um ambiente que é desorganizado. Antigamente, o atendimento de urgência era totalmente desorganizado. Cortava a roupa, passando com o abocate para lá, com a sonda vesical para cá. Como é que era o nome da sala de emergência da Santa Casa? Faixa de Gaza, não era isso? Antigamente era. Faixa de Gaza. Antigamente era. E hoje você vê a coisa mais organizada. Então, são os legados que, de repente, essa geração pôde deixar para... Ajudamos a construir, né? Isso é muito bom. Eu sou fruto disso, né? Então, assim, nós já passou o nosso tempo, né? Falando que achamos que a gente não ia conseguir falar nada, né? E olha não, e só a gente que falou. Não, essa é a intenção. A gente quase não fala nesse momento. Quase não tem história também. Eu ia até falar, cada um conta uma história que marcou tal, mas nosso tempo já foi. Não, vai ser pi? E é para quantos anos? Melhor a gente poupar os ouvintes disso. Pessoal, prazer imenso. Cara, não tenho palavras para agradecer vocês. É muito bom, cara, escutar vocês, né? Vocês não sabem o tanto. E enquanto vocês falam, eu fico aqui tentando imaginar as cenas, assim, cara, como que é bom. E aqui vai, né, o meu agradecimento por vocês, né? Vocês três e mais gente ainda que não está aqui, por abraçar essa causa, sabe? Abraçar mesmo e nos incentivar, né? Porque vocês são incentivadores, né? Vocês acham que não, mas vocês incentivam muitas pessoas, né? Pô, quero ser igual a Simone, quero ser igual a Yama, quero ser igual a Raquel, quero ser, né? As pessoas se espelham muito em vocês, né? Então a gente sabe que isso é uma responsabilidade muito grande, mas se as pessoas se espelham, é porque vocês fizeram a diferença aqui na urgência, aqui em Campo Grande e no nosso estado inteiro, né? A gente não pode deixar de falar isso. Eu sou cria de vocês, eu sou filho de vocês, né? E eu não cheguei a trabalhar diretamente nem com a Simone, nem com a Raquel, mas só de trabalhar junto em curso é muito prazeroso, né? De viajar junto, né? Falando lá da cidade lá que nós viajamos de bimotor, Aripuanã, todo mundo queria viajar comigo porque eu tava no Vale Ressurreição, né? Eu não iria morrer. Tinha acabado de sobreviver depois de ter voltado. Gente, foi quando eu fiquei doente, né? Foi, você teve Covid, não pôde ir. A Cristiane de São Paulo. Veio me substituir, é verdade. Gente, então, é verdade. Pessoal, e eu me lembro, né? Eu sempre deixo eu falo isso, né? Que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não existe, né? A Fabiana, né? Que é uma das maiores apoiadoras minha, né? Minha esposa. Ela que foi uma das pessoas que mais, assim, também me incentivou e me incentiva a estudar, a ir atrás das coisas, a resolver problemas, sabe? E o Yama, uma vez, né? Ele já, quase nos finales dele ali no pronto-socorro, lembro que ele colocou a mãozinha no bolso, assim, cara, ele falou... Tô cansado, irmão. Nós fazendo um plantão à noite, eu fazendo uma extra no plantão dele, tô cansado, irmão. Tá na hora de você assumir o meu posto, né? Ele falou pra mim, né? Eu falei assim, porra, mano, não é assim não, né? Ele falou, não, cara, tá na hora, né? E todo curso que eu vou, quando eu volto, eu mando uma mensagem pra ele, né?
agradecendo por tudo que ele fez. Todo. Simone, Raquel, ele termina um curso e ele me manda uma mensagem. Agradecendo. Até hoje. Né? Até hoje. Agradecendo a ele. Aí agora, esses dias atrás, eu fui dar um curso pela Unesp, né? E eles me chamaram, né, pra ser também instrutor de lá. Cara, eu voltei dirigindo assim na estrada, voando assim, não correndo, mas assim, voando de felicidade, sabe? Eu estava assim em êxtase, né? Quando eu cheguei na cidade, que meu celular vi que tinha mensagem, vi rede, eu já mandei uma mensagem pra ele, sabe? Agradecendo, contando. Eu tava lá na festa, no Beirute, já devia estar bêbado já naquela altura. De que dúvida, né? Que dúvida. E aí agradecendo, né? Então assim, é muito bom, sabe? Eu fico muito feliz e vamos encerrar. A gente tem que encerrar, né? Então, pessoal, nós vamos, né, encerrar hoje aí esse nosso primeiro podcast que, pô, eu falo que abriu a porteira enorme aqui, esse primeiro episódio aqui, com esses 3 mestres aqui da urgência aqui. Muito obrigado, Yama. Obrigado, Simone. Obrigado, Raquel. Né, vocês vão voltar aqui mais vezes, com certeza. Não vai ser a primeira de muitas, né? Então, nós pedimos aí para todos vocês aí seguir o nosso canal, nos seguir no Instagram, no YouTube, né? Comentar lá, dar sugestões pra gente. E Perguntas, né? Se na hora a gente não conseguir responder, nós vamos perguntar para eles vão nos ajudar também. Lembrando que eles fazem parte desse podcast aqui. Então fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.